Eu trabalhei também com efeito visual, mas num outro tipo de filme, um filme religioso. Então, como é um outro gênero, a gente tem que ter um outro olhar. E um filme que também deu margem a muitas discussões, também polêmico. Eu só trabalhei com filme polêmico, né? Salve, povo! Bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o nosso Ibra Talks. Hoje a gente está com mais uma companhia especial aqui, que é a Paula Ferreira. Tudo bom? Tudo bem, você. Muito obrigada pelo convite. Bacana. E o Duca Reis hoje vai me acompanhar aqui. Tudo bom, Duca? Tudo bom, Sidney, tudo bom? Paula, que prazer revê-la. O podcast de hoje promete, né? Prazer é meu, obrigada. Bacana. Eu vou pedir uma coisa para vocês agora, para a gente poder continuar. Aquele peteleco no positivo que é muito importante para a gente. Ah, mas você ainda não está inscrito? Se inscreve, ativa todas as notificações, ativando o sininho. Não se esqueça disso. E no final, você vai ver o que a gente vai falar de interessante aqui. Então, compartilhe isso daí com teu vizinho, teu amigo, teus familiares. Compartilhe esse vídeo, que também é muito importante para a gente. Mas também é importante nosso patrocinador, né, Duca? Ah, exatamente. Um patrocinador que está nos ajudando bastante. Bastante, inclusive no Congresso, né? O Congresso com mais de 1.000 inscritos, a gente está com o Congresso Internacional de Medicina Veterinária, e a HTM, que está patrocinando a gente, a HTM Vet, e a HTM, a eletrônica HTM, está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo e garantia de resultados. E a HTM Vet veio nessa esteira da HTM. Então, hoje a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. E a HTM Vet tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando o conhecimento científico à praticidade. E sempre eu faço questão de falar: eu estou usando os equipamentos da HTM e estou adorando, estou gostando muito. Onde que eles conseguem encontrar o equipamento da HTM hoje? Ah, no site do Ibra. Vai lá em ibravet.com.br, vai lá na parte parceiros, aí você vai ver a HTM Vet, essa parceria que dá desconto para aluno do Ibra Vet. Isso. Inclusive, na própria primeira página do Ibra tem um logo lá da HTM, na HTM Vet. Você clica lá, você já consegue o teu desconto. Não se esqueça, hein? HTM Vet. Mas o que interessa pra gente hoje é conversar com a Paula. Paula, eu sempre começo pedindo, como a minha memória é meio ruim, eu não pergunto tudo antes para quem está batendo papo com a gente, porque eu vou esquecer de falar. Então eu peço para você se apresentar para o pessoal. Para me apresentar. É sempre a parte mais difícil a gente se apresentar. Então, meu nome é Paula, eu sou jornalista, sou doutora em comunicação, sou pesquisadora, né, no campo do filme religioso, sou uma pessoa que gosto de bater papo, né, então gosto de falar sobre cinema. Espero que a gente possa bater um papo aqui hoje, então, em cima dessas coisas que eu trago aqui para a gente compartilhar, né. Bacana. Não, e a Paula é uma pessoa que tem aliás, a pesquisa que a Paula fez no doutorado sobre o filme Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Essa é a minha pesquisa, né, sobre as questões estéticas do filme, né, com relação à questão da religião. Então a gente pode conversar sobre isso, conversar um pouquinho sobre efeitos visuais, que é a minha pesquisa anterior com o filme Matrix, com a trilogia Matrix, né? Então temos algumas questões aí da área da comunicação que a gente pode trocar figurinhas hoje. Legal. E assim, eu tô vendo que você gosta de efeitos visuais, você gosta de cinema, você fez jornalismo, mas você foi para esse lado. O que te levou para isso? Que dia que você falou, peraí, eu vou falar sobre cinema, eu vou estudar sobre cinema, vou ver efeitos visuais, como que foi isso daí? Jornalistas, per se, eles têm esse hábito de migrarem para outras áreas da comunicação, né? É um fenômeno que a gente observa. Então, assim, eu sempre gostei bastante de cinema. E na época que eu prestei o antigo vestibular, que, né, hoje é processo seletivo, eu cogitei fazer cinema. Inclusive, entrei na FAAP para cinema, mas era uma época que o cinema no Brasil não estava mais acontecendo. Uma época, né, que ficou bem parado, né? O cinema retomou mais tarde, né? A gente teve o auge do cinema ali nos anos 50, depois a gente ficou uma época ali nos anos 80, 90, com o mercado muito parado. E aí eu falei, eu vou fazer um curso que não vai ter área de trabalho.
E sempre gostei de jornalismo. Aí resolvi fazer jornalismo, apesar que também naquela época já se dizia há 30 anos atrás que não tinha emprego. Mas eu falei, eu vou arriscar porque eu gosto. E deixei o cinema um pouco de lado. Depois de uns anos, o cinema no Brasil retomou e vieram novos cursos. Aí eu resolvi fazer uma pós, né? Uma especialização em cinema, vídeo e fotografia, por causa dessa paixão que eu já tinha com o cinema. Então, em um primeiro momento, eu fui para uma questão do cinema para aprender a fazer cinema, né? Uma questão mais profissional, uma questão mais técnica. Depois que eu resolvi ir para a parte da pesquisa, para o estrito senso, né? Para fazer o mestrado e acabei fazendo o doutorado. Aí passei para a pesquisa, que aí eu me empolguei mais em realmente compreender o cinema, muito mais do que fazer, em compreender, né? E também os outros produtos audiovisuais, porque tem outras coisas, né? Sim. A gente acaba estudando não cinema, mas também um pouco de TV, né? Vídeo, e vai indo para, né, filme publicitário, tem outras produções, né? Mas você fez, então, um curso voltado ao cinema. Você tinha feito alguma coisa na Argentina? Não tinha estudado, morado lá? Não, deve ser outra pessoa, Eu fiz essa primeira pós, cinema, vídeo e fotografia, que é bem focada para você aprender um pouco de cinema, um pouco de videoclipe ou de produção de vídeo e fotografia. Tanto que a gente fez um curta-metragem, né, como TCC, fizemos um artigo científico e um curta. Então, eu já tive essa experiência. E aí eu falei, eu vou continuar estudando. E resolvi ficar na mesma universidade, que é em Morumbi, para fazer o mestrado. Até porque lá o programa de pós-graduação é voltado para a comunicação audiovisual. Isso. Aí eu entrei com esse projeto de ir para pesquisar Matrix, né? Naquela época, esses efeitos visuais chamavam muita atenção, pouca gente pesquisava aquilo. Aí eu entrei com esse projeto e fui caminhando, né, com outras coisas. Daqui a pouco a gente vai falar do Matrix, mas Matrix é de que ano, o primeiro? 99, né? 99? Não faz tanto tempo, 26 anos, né? 26, isso. É que Matrix tem uma questão de trazer umas inovações técnicas para essa área da produção de efeitos visuais. Então, trouxe muita novidade. Por isso que ficou tão conhecido, por causa daquele efeito do bullet time, né? Foi uma inovação na época. Então, trouxe toda uma novidade para essa área dos efeitos visuais, e a coisa foi ampliando dali, até porque a gente tem mais recursos tecnológicos. Mas segura aí que daqui a pouco a gente vai falar do Matrix e Paixão de Cristo. Vamos falar. Só que o pessoal fica ansioso aí esperando. Eu vou te fazer só uma pergunta antes da gente entrar nessa parte, que me chamou a atenção. Você falou que o cinema brasileiro estava em baixa naquela época, né? E agora? Como é que tá? Eu acho que agora... bombando, né? Ele tirou a palavra da minha boca. Bombando. A gente agora tem muita produção, né? E muitas, assim, que a Academia Brasileira de Cinema separou, por exemplo, agora 15 filmes, se não me engano, para ver qual deles vai concorrer ao Oscar. São 15 filmes excelentes, alto nível. Eu ia falar, agora o nosso cinema ele já é internacional, né? Sim, que ganhou o Oscar agora, né? Como é que é? Ainda Estou Aqui, né? Filme internacional. Isso. E pode ganhar no próximo ano com o Agente Secreto, tá bem cotado. De quem que é o Agente Secreto? Do Kleber Mendonça Filho. Não vi ainda. Vai sair em novembro. Tá. Não só o mercado, mas também a área da educação, porque a gente tem um monte de cursos, né? E um monte de coisa. Cresceu muito, né? Cresceu bastante. Ficou parado uma época, mas também quando retomou com bastante força. Foi muito a partir da Carlota Joaquina, né? Da Carla Camurati, aí depois deu aquela... Tem uma direção de arte incrível, eu acho, né? Sim. A direção de arte muito incrível. Agora, a Paula fala muito do efeitos visuais, estética, né? Porque é difícil o jornalista, ele é formado, mas ele não tem esse conhecimento técnico numa estética. Realmente ele tem que fazer um curso para entender, porque quando você vai fazer um comentário sobre cinema, você não pode falar, o filme é legal, é bom, mas tem que falar o porquê. No som,
na fotografia, tudo. E você, Paula, correu atrás disso, né? É porque o jornalista, a formação dele é uma formação voltada para a área do humano, né? Das humanas. Então, você estuda um monte de coisa. Psicologia, filosofia, antropologia, política. Então, você é um humanista. E assim, mas você conhece, estuda coisas relacionadas ao jornalismo. Mas, se você vai trabalhar numa determinada editoria, você precisa ter conhecimento. Para eu falar de política, eu preciso saber de política. Para eu falar de economia, eu preciso saber de economia. Para eu fazer cultura, eu preciso saber de artes. Né? Precisa gostar, senão você vai falar de então, alguma por isso que o coisa jornalista que não vai muito atrás de uma especialização. Porque depende da área do jornalismo. De repente, você quer ser um jornalista de moda. Você tem que entender de moda. Né? Então, você vai estudar um curso lá, um MBA, né, em moda, fazer alguma coisa. Sim. Então, a gente precisa dessa... Por isso que eu acho que jornalista também migra muito. Porque você precisa se especializar em alguma coisa. Porque senão... Né? Você não tem como escrever uma boa matéria, fazer um bom programa, alguma coisa, né? No rádio, na TV, onde quer que seja, até hoje em dia nas redes sociais. Para você produzir um conteúdo bom, você tem que saber, tem que ter conhecimento, né? Porque conteúdo raso ali... então, pois é. Assim. Né? Gente que não tem bagagem para falar e às vezes até dá umas informações equivocadas, a gente tem, né? E tem que bastante entender coisa. Por que aquele filme é bacana? Por que tá fazendo sucesso? Por exemplo, no filme agora da Ainda Estou Aqui, a interpretação da Fernanda Torres, por que chamou tanta atenção? Foi uma interpretação mais contida, mas você tem que dar essa explicação. Não é falar, não, ela foi bem, tudo, mas por que ela foi bem? Então, realmente é legal esse conhecimento. Não dá para ter o olhar de leigo, né? Esse olhar mais amplo do cinema, ele envolve você conhecer várias coisas, né? Interpretação, a questão técnica, são várias coisas. A gramática do cinema, ela é uma, né? Porque é uma arte que envolve muitas coisas. É uma arte bem completa, né? O cinema. Que envolve muita coisa. Então, você precisa entender um pouquinho de cada coisa ali para entender como é que está aquele resultado final. E tem a questão também, né, quer dizer, do contexto. Né? Em que cultura está aquilo, né? Em que sociedade está aquilo. Porque o contexto também importa, né? Onde foi produzido aquele filme? Quem produziu, né? Então, mas eu tenho visto, assim, que a produção nacional, ela está mais no streaming, né? Ela não está tanto no cinema. Ela vai para o cinema, mas logo sai. Até filme de Hollywood está acontecendo isso. Vai para a sala de cinema e sai. Sai rapidinho. Tem uns que nem vão. Né? Como é que você vê isso daí? Como é que você vê o que está acontecendo? O futuro vai ser só streaming? Porque hoje, por exemplo, você tem uma TV de 70 polegadas em casa, 75. E você pode comer a pipoca a hora que você quiser, praticamente de graça, com o custo da pipoca. E parar o filme no banheiro a hora que você quiser. Então, o pessoal fica em casa. Eu vejo, assim, eu tenho ido em cinema, e de final de semana, cinema pela metade. E antigamente você ficava... Eu era daqui de Pinheiros, de São Paulo, né? E eu lembro que a gente comprava para daqui 3 sessões, porque não tinha horário, e você ficava na sala, não era numerado, você ficava naquela sala de espera, na hora que abria, saía todo mundo correndo para sentar num lugar bom, porque ia esgotar tudo, né? Agora não tá assim, porque o pessoal tá em casa. Como é que você vê isso daí? O futuro é mesmo streaming, é Netflix, é HBO, isso... O que você acha? Por isso que a gente tem que conhecer um pouco de cinema para falar. Porque a questão aí é o dispositivo. Quer dizer, onde que esse espectador vai acessar esse filme? Porque uma coisa é a tua experiência de fruição do filme na sala de cinema. Outra é na sala da tua casa, com essa possibilidade, como você disse, de pausa, de sair para ir ao banheiro, de parar para fazer uma pipoca no teu micro-ondas. Então, a gente tem que pensar que o filme vai ser feito muito mais para esse público, né? Que não é o público tradicional da sala de cinema, o público que está em casa. Então, tem que se adaptar a essa realidade. Então, isso é interessante também. Mas a experiência... Agora, o que vai acontecer no futuro, a gente não sabe. A gente não pode... Porque, assim, não sabemos para onde vai andar a sociedade, né? Onde que as pessoas vão... Qual é o comportamento que vai vir, assim? Se as pessoas vão ficar cada vez mais caseiras, elas vão manter isso? Ou isso vai mudar, de repente, vai vir uma onda de todo mundo vai para o cinema, para a sala de cinema? Então, a gente não sabe como vai caminhar a sociedade, não sabe que novas tecnologias surgirão, que isso impacta também.
Com uma nova tecnologia, de repente, eu tenho cada vez TVs melhores, com imagem melhor. Então, sei lá, um áudio melhor. Então, vale a pena para eu ficar em casa. Porque talvez eu ia no cinema antes, porque lá eu tinha um equipamento que eu não tenho na minha sala da minha casa. Então, a gente não sabe, depende muito do andar da carruagem, no sentido de como a sociedade vai caminhar, quer dizer, como que a gente vai ver a cultura, como é que a gente vai ver a arte, como é que a gente vai ter esse nosso comportamento de estar na rua ou estar em casa, e quais tecnologias nós teremos. Então, agora, tem uma coisa também que você estava falando, eu estava pensando, também está favorecendo a venda do filme, o streaming. Por quê? Antigamente eu ia no cinema uma vez a cada 2 semanas, assistia um filme. Hoje eu assisto 3, 4 no final de semana. E o produtor está ganhando, os artistas estão ganhando, porque o streaming tem que pagar para eles. Eu sei que paga bem menos, mas assim, o volume é grande, então está ganhando. E eu acho que isso daí também dá um gás pro cinema, né? A gente chama de cinema, mas seria streaming. Eu acho que dá a experiência cinematográfica. É outra coisa. Você chegar numa sala, comprar ingresso, sentar, assistir naquela tela grande. Sim. Eu particularmente, eu prefiro do que assistir em casa. Não, e eu vou aqui tem no Lar Center tem aquele, eu esqueci o nome do cinema, que é do Bradesco, inclusive, que o Bradesco patrocina, que aquela poltrona enorme, que você deita, a poltrona, né? É uma delícia aquilo ali, né? Só que assim, tem um custo, vai ter um custo isso daí. Então você vai uma vez a cada 2 semanas, mais ou menos. E em casa você assiste, você já pagou lá o Netflix ou outro que seja, você assiste vários filmes de uma vez só, né? Mas aí tem 2 aspectos interessantes. A questão, primeiro que ele falou, do rito. Porque uma coisa é você ir até a sala de cinema, aí você senta numa poltrona, né? Se você vai em cinemas mais sofisticados, uma poltrona gostosa, aí você compra sua pipoca lá, sua Coca-Cola, eu não sei. A pipoquinha, né? O seu combo. Tem toda a experiência de sair da sua casa, e todo um rito, né? Que é maravilhoso. Por outro lado, você tem essas questões econômicas. Que você pode ter muito mais acesso com um custo menor, mas você perde o rito. Agora, talvez você crie um rito lá na sua casa. Né? Então, assim, para você ver como uma questão de como a sociedade caminha e de como a gente tem o contexto, né? Econômico. São vários contextos ali que podem interferir, né? Interessante isso. Mas eu vejo que é igual, por exemplo, o jogo de futebol. Vai mostrar ao vivo lá, um jogo, um clássico, vai mostrar ao vivo na sua TV. Você pode ficar em casa, tomar sua cervejinha, assistir o jogo tranquilamente. Só que tem a experiência de você ir no estádio. Sim. Que é diferente. E a mesma coisa, acho que do cinema. Então, é claro, tem uma questão econômica, que aí não tem como você ir em todo final de semana de repente, mas acho que uma vez ou outra é bacana. E assim como no jogo do futebol. E só complementando, quando você falou que o cinema fica pouco tempo, às vezes, no cinema, tem aquela questão, né, que falam que demora 4 anos o filme para ser feito, porque aí tem a pré-produção até o final, e 48 horas para morrer, porque se no primeiro final de semana não der certo na bilheteria, já sai de cartaz. A gente viu com alguns filmes da Disney aí que entraram em cartaz e saíram, já foram pro então, Disney, isso tem a ver, pro Disney Plus, né? Então, às vezes, se você, por exemplo, apoia o cinema brasileiro, saiu um cinema, um lançamento, é legal ir assistir também, para o cinema ficar um pouco mais tempo na Isso vai ser levado em consideração para uma pré-produção, se ela é aceita ou não de um filme, porque, né, ele tem mercado, então a gente tem que apoiar, né? Mas eu ainda estou pensando numa outra questão sobre essa questão do rito, né? Por exemplo, uma coisa é você no estádio de futebol, né, aquela emoção toda, e uma coisa é você assistir um filme, assistir um jogo na sua casa. Isso também tem uma relação com a faixa etária, porque essa nova geração, eles já estão muito mais acostumados com as telinhas. Sim. Talvez para eles é mais confortável, ou é mais normal assistir de repente na telinha do que sair como a gente, que é um pouco mais velho. Então eu acho que tem essa coisa, eu quero ir ao cinema ou eu quero ir ao estádio de futebol. Pra gente já se empolga, já todo mundo sorri, né? Porque a gente já tem um outro rito, né? Uma outra relação com as coisas. E eles já não, a nova geração tem uma relação de tela. Talvez para eles é mais confortável, parece mais normal, e o rito talvez é mais sério, né? Porque eles estão lá, eles entram, né? Na telinha, sei lá, iPad, celular, não sei, computador, né? A maioria está no celular.
Mas entra ali, talvez para eles é muito mais apelativo, é muito mais... chama muito mais atenção do que para nós, que somos um pouco mais velhos. Então, tem essa questão do contexto nesse sentido. Até a idade, né? Vai interferir nisso aí. Porque eu sou de antes da internet. Então, eu acostumei com o cinema, a TV era 14 polegadas de tubo. Eu cheguei a pegar a TV preto e branco, tá? Era a TV 14 polegadas de tubo. Então, que você precisava pegar o Bombril também para... Bombril, eu era daqui da Vila Madalena. A Vila Madalena é um vale, né? E aí a minha casa ficava no fundo do vale. Então a gente só pegava Bandeirantes. Aí colocava antena gigantesca assim pra pegar a Globo, tentar pegar outra. E tinha o quê? 4 ou 5 canais, né? Que você assistia. Hoje o pessoal ainda reclama. Eu acho muito engraçado quando alguém reclama que a internet tá lenta. Fala, você tá brincando comigo. Você tá tirando sarro que a internet tá lenta, né? Lembro da internet de escada. Escada. E tinha que entrar de madrugada, às vezes, porque era caro. Não, era caro, o barulhinho, né? Aquele barulhinho. Era super lento. Hoje a gente teria um chilique, né? Porque a gente não aguenta esperar quando dá uma caidinha, né? Não, uma página simples, ela ia abrindo aos poucos, né? Ela ia devagarinho abrindo a página, assim. E o pessoal reclama que a internet está lenta. Então, assim, eles estão acostumados, os meus filhos ficam só no celular. Só no celular. Que a gente pegou a transição do analógico para o digital. Então, a gente... Tanto que tem saudades. Eu me lembro, por exemplo, de ter... Na faculdade de comunicação, eu fiz jornalismo, de ter tido aula de fotografia, que a gente ia no estúdio revelar filme, imagina. Não. Então, assim, a diferença hoje é muito grande, que você tem uma câmera, tudo digital, você tem Photoshop, não tinha nada disso naquela época. A gente ficava com a roupa até manchada naqueles produtos químicos. Mas quem não tem saudade, de repente, ter uma câmera daquelas, tem que ficar regulando tudo, ir lá no laboratório, né, revelar o filme. Quem não tem? Então, a gente que viveu o analógico, a gente fica naquela coisa que né, é gostoso essa parte toda mais complexa do rito, porque tudo era muito mais complexo de fazer, mas por outro lado tem as facilidades das novas tecnologias. Com certeza. Hoje você manda tudo ali na palma da sua mão. Tratar rapidinho. Então, eu contei no outro podcast que eu anunciava numa revista, eu tinha uma fábrica de bateria musical, e eu anunciava na Rock Brigade. Era uma revista. Eu levava foto, tirava foto da bateria, levava foto lá para eles. Aí eu não sei quem era, o artista plástico, eles falavam. Ele pegava um mini compressor e pintava a foto, aí tirava uma nova foto daquela foto para colocar na revista. Era o Photoshop. Era o nosso Photoshop da época. Mas dá saudade dessas coisas todas, né? Agora, essa nova geração nem sabe que isso existe. Isso é coisa de história para museu, é coisa assim muito passado para eles. Então, eles não entendem. Então, a tendência, talvez, eu acredito, é que cada vez mais vai se adaptando às novas gerações, às novas tecnologias, à novidade, né? E pronto, E essa é uma geração complicada. Quando foi lançado o filme o irlandês, do Martin Scorsese, foi no Netflix, se eu não me engano, era um filme de 3 horas. E ficou muito debate se dava para assistir o filme 3 horas, mas era tão comum quando a gente ia ao cinema na nossa adolescência. Gandhi foi 3 horas e pouco, então, né? E aí ficou aquele debate, tantos filmes que eu assisti no cinema com mais de 3 horas. Mas você vê, eu sou escritor, né, também. E eu estou escrevendo um livro agora de 50 páginas. A história, ela passa em 50 páginas. Por quê? Esse daqui tem 415. Ninguém lê mais 415 páginas. As pessoas, infelizmente, perderam o hábito da leitura. E o que acontece hoje com as redes sociais? São os shorts, então tudo muito rápido. Então as pessoas não têm mais paciência para nada que demora. E elas estão meio viciadas nesses shots de dopamina. Né? Então, assim, vou ficar 3 horas vendo um filme, eles não aguentam. 10 minutos eles já estão levantando, estão mexendo no celular, não aguentam. E isso, na verdade, não é nem muito saudável, né? Nada saudável. E isso faz com que a gente fique com uma memória muito ruim também. Já tem, eu não entendo desse assunto, mas já tem já tem uns estudos nesse sentido, né? Neurocientistas do cérebro podre, né? Que estão perdendo sinapse, que o neurônio ele faz sinapse contra o neurônio para passar informação, tal. Tá perdendo essas sinapses. E chamam da doença do cérebro podre.
para ter uma ideia. E é por causa disso, de ficar no TikTok ou Instagram, que seja, que fica olhando coisa, consumindo só e não produzindo. E aí, se você não produz, você não mexe o cérebro. Não, porque antigamente a gente decorava número de telefone nosso, das pessoas. Hoje a gente não sabe o nosso próprio. Exatamente. E por quê? Porque a nossa memória não está mais trabalhando da maneira que deveria. Sim. A gente não está armazenando informação. Né? Isso é péssimo. Se você vai escrever, se você vai dar aula, se você vai trabalhar, isso vai te comprometer ali nas tuas atividades, né? Como que vai ser no futuro? Ninguém vai conseguir fazer mais nada? Porque não lembra mais de nada? Porque a IA vai fazer por eles. Deus que me livre igual. Mas eu não duvido nada não, tá? Vamos voltar, então agora a gente vai falar que o pessoal está esperando falar do Matrix. Vamos aí falar só então. Depois que a gente vai falar do Paixão de Cristo, tá? O teu mestrado foi com Matrix, é isso? Meu mestrado foi uma dissertação sobre a trilogia Matrix. Eu analisei, né, os efeitos visuais do filme com relação à construção da narrativa do filme. Né? Porque eu achei uma teórica australiana, um livro que eu achei, que ela falava sobre essa questão de que os efeitos visuais, eles ajudam a construir a narrativa do filme. Então, era uma proposta bem inovadora. Aí eu, né, fiz a pesquisa, fui analisando ali algumas cenas, né, principalmente essa do Bullet Time, que eu já citei, que é bem que o Neo fica lá desviando das balas, que foi uma coisa bem inovadora para a época. E analisei algumas cenas, porque lá tinha muito efeito visual, mas muito, muito, muito mesmo, né, nos 3 filmes. Sim. E na minha percepção, acho que deu para corroborar com essa teoria dela, que realmente ajuda a construir. Não é um objeto só estético, né? Não é algo assim tão subjetivo. Realmente faz parte da construção ali do filme, né? Aquela coisa, o filme conta a história com o efeito visual. Então, eu comecei ali com essa proposta, e aí, para o doutorado, eu tentei continuar com o mesmo objeto de pesquisa, né? Mas por uma outra área bem diferente. Mas na tua opinião... Desculpa. Na tua opinião, você falou que o efeito visual ele ajuda a construir a narrativa do filme. Você acha que foi totalmente pensado isso, ou eles quiseram colocar efeito visual e de repente acabou ajudando o efeito visual? Você vendo, que você deve ter visto, sei lá, 500 vezes cada filme, né? Desde o começo do cinema já existiam as trucagens lá no cinema primitivo, né? Méliès, eles já faziam lá, que eles já inventavam um monte de coisa. Então, na verdade, o efeito visual, ele é só ele só, tecnologicamente, ele é um avanço da antiga trucagem, do antigo efeito especial, né? Então, assim, na verdade, isso foi inventado não com alguma objetivo específico, não, vamos ajudar, né, no sentido teórico da coisa. Foi uma necessidade ali desde o começo do cinema. E que talvez ali os teóricos mais para frente, as pessoas que estudam cinema, começaram a pensar, né, eu peguei essa pesquisadora em um primeiro momento, que é australiana, se aqueles efeitos realmente eles não tinham uma função muito mais do que uma questão estética, dizer, não, olha, é legal, chama atenção, né, faz a construção da imagem, mas vai além da imagem, é uma questão da construção da narrativa do filme. Você acha que mudou a história do cinema, Matrix? Do cinema não, né? Que seria para mudar a história do cinema. Eu acho que o Matrix é um filme muito importante, a trilogia Matrix é muito importante nessa questão de trazer um avanço tecnológico, né? Assim, trouxe muita novidade na época, e eram filmes com muitos efeitos visuais, então trouxe bastante novidade, isso trouxe um avanço. E eu acho que desde então, assim, esse boom dos efeitos visuais, ele está até hoje. Talvez hoje em dia algumas produções, dependendo do gênero, são mais discretas, mas a gente tem muita coisa feita no computador, muito mais do que a gente pensa. Assim, você vê, cenários, por exemplo, principalmente. Ninguém vai fazer um cenário daquele grandioso que custa milhões, é mais barato também fazer você vê, visual. Por exemplo, o pessoal às vezes mostra como foi filmado tal cena, tal, e assim, é filmado com fundo verde. Tudo chroma key. Então, quer dizer que depois foi tudo construído em volta, né, para ser um cenário, para não gastar o dinheiro mesmo, né?
Então, no caso de Matrix, se a gente assiste os vídeos que eles produziram, né, do backstage, né, de como foram feitas as cenas, é muita coisa, né, muita coisa que foi feita através de CGI, né. E hoje em dia também a gente precisa... Antigamente, para você fazer um filme de época, por exemplo, com um cenário grandioso, um monte de figurantes, você tinha que construir aquilo. Hoje você faz tudo aquilo no computador. Pessoas, né, são feitas no computador. Cenários, imagina, você precisa de um prédio gigantesco. Você não vai pegar uma locação, você faz no computador. Então, muita coisa, né, que a gente vê ali não é real. Não precisa nem mais pegar um ator mais jovem. Assim, se você vai fazer um flashback, você nem precisa pôr um ator mais jovem. Você pode fazer... Faz ele mais jovem. Mais jovem, né? O Indiana Jones, né? Foi feito mais jovem. Aquele... Michael Douglas, naquele Douglas. Filme da Marvel, do Homem-Formiga, também. Ele aparece bem jovem. O Capitão América, né? No filme ele aparece jovem e magrinho. Super magro, sem músculo nenhum, tudo. Depois que ele vai aparecer com músculo, quer dizer, tudo CGI, né? Então, mas isso aumenta muitas possibilidades e vai influenciar na narrativa que você constrói, porque você pode mexer na história de tal maneira, colocar elementos que estariam lá, de repente, no texto, colocar na imagética ali, porque você tem recurso tecnológico. E sem esses recursos, talvez você tenha... Antigamente, a gente tinha uma limitação. Na época da trucagem, do efeito especial, né, que é diferente do efeito visual, a gente tinha limitações. Sim. Tinha coisas que eram meio artificiais. Hoje a gente pode fazer coisas magníficas, né? Então, lá no Canadá tem um monte de pessoal que só faz isso, por exemplo. Você né? pega aquele primeiro filme do King Kong, o primeiro. Não o segundo que ele subiu nas Torres Gêmeas, o que ele subiu no Empire State. Na época, foi um negócio, eu não estava na época, tá? Mas assim, o meu pai contava que na época para eles aquilo foi um efeito especial absurdo, que ninguém imaginava ver um gorila subindo no prédio e tal. Hoje, se você assistir, é meio ridículo. Só que assim, a gente não pode chamar de ridículo, que imagina o que eles tiveram, o trabalho que eles tiveram para fazer na época. Não tinha computador. Era tudo maquete, tudo coisa pequena e tal, né? E hoje não, hoje você desenha, né? No computador. Mas mesmo a gente tendo todo esse CGI, toda essa questão, né, de ter o computador para fazer, a gente ainda usa recursos, né? Às vezes mistura, né? Às vezes a maquiagem é muito importante. Tem coisa que é feito que é só maquiagem. Tem coisa que vai ser maquete. Então, mistura-se ainda, né? Então, às vezes, você produz um efeito ali, que é o, né, que a gente chama de especial, ou seja, uma maquete, uma maquiagem, algo assim, e depois vai realçar no computador. Então, também nunca se perde nada, né? Eu acho que na comunicação, nada se perde. No cinema, quer dizer, aquilo que a gente fazia antigamente, a gente ainda mantém hoje, né, utilizando os novos recursos. É o que eu percebo na comunicação. Tudo no final do dia é o antigo jornalismo, né? É o antigo jornal. A gente hoje tem rede social, mas na verdade nada sai do que se fazia antigamente numa redação de jornal. Então tudo vai evoluindo, mas o que é anterior não morre. Não perde, né? Não perde, né? Quando surgiu o rádio, né? Quando surgiu a televisão, você fala, não, tem televisão, o rádio morre. Não. Hoje a gente tem podcast, para você ver como o rádio não morreu. E nem a televisão. Juntou o rádio com a televisão, aí veio a internet com as redes sociais, aí cria-se uma nova coisa, mas tudo vai sempre... A origem não morre, né? É bem interessante isso. E você achou que... Você analisou, então, 3 filmes, os três Matrix... E aí foi lançado há alguns anos o quarto, né? Você chegou a pesquisar esse quarto? Teve muita diferença de... Eu assisti, mas achei que eu não senti nada de muito impactante. Sim, foi desnecessário. Não, achei interessante. Você gostou? Né? Eu achei interessante, mas não... Até fui muito empolgada para assistir. Eu falei, nossa, talvez, né? Até cogitei, de repente, escrever um artigo. No fundo, não me animei muito, né? Porque eu acho que é muito difícil você ter uma coisa que trouxe tanto sucesso, chamou tanta atenção, e depois, anos depois, você querer retomar aquilo. Às vezes é melhor você deixar certas coisas ali onde elas pararam, entendeu? Mas esse último filme, acho que uma das irmãs não trabalhou, não é isso? Foi só com uma das irmãs? Acho que foi só uma delas, que eram irmãos e passaram a ser irmãs, então tem, né? Wachowski, Mas eu acho que é um filme realmente...
que, assim, impactou mesmo naquela época? Naquela época, não, sim. e assim, impactou tanto que tem hoje muita gente que comenta que a gente tá numa Matrix. As pessoas acreditam de verdade que a gente vive numa Matrix. Eu me lembro de uma super Né? interessante Então- que saiu na época, falando, dizem que você pode estar na Matrix. Estão falando sério, uma coisa assim, saiu na capa. Então. Eu até comprei essa revista. Não, mas você vê assim, você abre o Facebook, sempre tem É. gente falando que a gente realmente tá, que não sei o quê, que aí vem as provas, aí de repente filmam um avião que ele não tá... aquele efeito paralaxe, né? Que parece que o avião tá parado, aí fala, olha, o erro na Matrix, não sei o quê. É uma prova, para eles é uma prova de que a gente vive na Matrix. Tá? Então, para ver que impactou bastante o filme. Eu assisti no cinema, né? Eu lembro que me impactou bastante, mas eu não acreditei que a gente tava numa Matrix, né? Até Lógico. hoje usam-se esses termos, né? Porque também Matrix não só impactou no sentido estético, mas também nas questões filosóficas, Sim. religiosas. Deu margem a tanta discussão. Uhum. Tem tanto, se for pesquisar, tem tanta gente falando e livros falando e jogaram para tantas áreas assim do conhecimento, coisas muito interessantes e coisas que as pessoas viajaram, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas exageram, né? Começam a achar Matrix em tudo. Então, assim, tem essa questão também. E até hoje ficou, né? Os termos, né? E tem gente que acha que a gente está numa Matrix, isso aqui não é real. Azul, Então, vermelho, qual pílula você vai é, tomar? E tem, né? Inclusive, sei lá, talvez... Gente que usa isso para questões, assim, que não são nem muito positivas também, né? Uhum. Que pílula você vai tomar. Então, Sim. é meio complicado. Teve muita multiplataformas, acho que essa trilogia, né? Eu me lembro que teve um personagem que ele não morre no terceiro filme, mas ele morre num curta, que num formato de desenho, se não me engano. Alguma coisa assim que eles fizeram. Matrix teve vários Vários, outros produtos, jogos, personagens que iam aparecer em outras plataformas. Isso na época foi uma novidade também, né? Uhum. Foi bem novidade também. Então, tinha muita coisa. A Matrix trouxe um monte de coisa. Várias discussões em várias áreas do conhecimento, porque trouxe muita novidade. Esses produtos também, né? E também a questão econômica, porque rendeu muito. Não só os filmes, mas todo um monte de produtos e bonequinhos. E é uma indústria de Matrix também. Que isso na época também foi novidade que, né? Continua acontecendo até hoje. Então, eles trouxeram muitas coisas aí que o cinema foi incorporando e tá aí até agora, né? Você falou que o quarto filme, ele não impactou tanto, né? No efeito visual, alguma coisa assim. Mas entre o primeiro e o terceiro, você acha que teve alguma evolução grande ou só manteve o que já era? Apesar da gente ver bastante efeitos e com recursos bem interessantes, o primeiro foi muito impactante. Né? Só essa novidade do bullet time, só porque aquele não existia. efeito, É, aquele é verdade. efeito, ele ficou para a história, ele está até hoje. Até a garotada mais jovem cita Matrix, lembra do Neo, às vezes gente que nasceu depois do filme, eu não sei, de tão impactante que foi. Então, assim, mesmo que tiveram outros efeitos nos outros dois filmes, nada superou o primeiro. Daria até, na época, eu ter trabalhado só com Matrix, e não com, né, a trilogia. Mas é legal porque tem toda uma história ali que vai se desenvolvendo, né? Então, é legal trabalhar com a trilogia como um todo. Mas daria para ter trabalhado só com Matrix, né? Com o primeiro filme. Porque realmente ali tinha muita novidade. Tem uma cena que acho que não me lembro se é no segundo ou no terceiro filme, acho que no segundo, que o Morfeu pega uma espada e ele corta não lembro se é um carro, um caminhão, que vem, quer dizer, também impactante. Foi impactante aquilo. Acho que foi no segundo. Foi no segundo, né? Porque eu não lembro de ter assistido o terceiro, eu lembro da cena. No segundo. Acho que foi no segundo, E aí tem a questão do áudio, né? Como o áudio também é importante, porque tem um barulho, assim, né? Bem... O áudio é super importante. A música é importante. E quando tem efeito visual, o áudio é mais impactante. Sim. Entendeu? Tem uma questão que parece que eles colocam mais coisas, às vezes mais músicas de fundo. Então tem toda uma coisa de dar uma ênfase naquela cena. Naquela época... A cena que tem... Quando o efeito visual ele é mais
mais forte, assim, ele é mais chamativo, o resto também é junto, entendeu? Então é aquela cena que vai no filme, tanto que vocês recordam, tá vendo? Exato. Como é importante. Né? Às vezes não lembra qual filme, lembra qual momento, mas aquela... Né? Vem a imagem na cabeça da gente. Então, naquela época realmente tinha que ir ao cinema para assistir essa trilogia, Sim. porque não tinha os recursos das TVs. Não, era a TV de 14 polegadas. Então tinha que realmente ir ao cinema. Não tinha... Nem cabia, o filme nem cabia na TV. O filme é mais largo que a TV. Então você ia no cinema, não tinha jeito. Hoje cabe fácil. Né? E você estava falando assim, tudo é importante. Eu estava lendo uma reportagem das músicas que são... Porque tinha morrido faz uns anos o maestro que fazia as músicas para o Spielberg, dos filmes do Spielberg. E ele era conhecido como maestro de quinta. Por quê? Porque ele só fazia música de suspense com a quinta nota. Então, por exemplo, a primeira nota é a quinta da escala. E aí dá o suspense. Tan, 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 tan. E aí vocês podem ver todos os filmes do Spielberg são John assim. Williams, que o John Williams está vivo. Não era o John Williams. Eu acho que era outro. Eu lembro que ele tinha morrido. Agora quem era, eu não sei. Eu sei que o John Williams fez muito filme do Spielberg. Ele fazia o som. Então, será que ele não morreu? Será que eu estou matando ele? E vira e mexe, eu mato alguém, tá? Mas é legal que traz uma assinatura. Sim. Às vezes não, a pessoa está se repetindo. Não, traz uma assinatura. É uma assinatura. Uma assinatura a gente recorda muito mais do que se cada vez criasse uma coisa nova, entendeu? Então, assim, é interessante, né? Não, então, e é importante o som, é importante o visual, é importante tudo quando você vai no cinema. Porque seria uma experiência sinestésica, né? Você vai ter uma experiência sinestésica ali, né? Então, a única coisa que me incomoda de vez em quando é que eles querem uma experiência muito sinestésica. Aí coloca o som super alto, você sai meio surdo do cinema, né? Aí depende. E outra coisa também, quando tem pouca gente, porque aí não abafa o som. E eles colocam o mesmo som. Então, você vai num cinema que tem pouca gente, aí fica muito alto. Fica muito alto e incomoda bastante. Né? E é legal ir quando tiver bastante gente mesmo. Né? E eles preparam a sala para a sala cheia, não sala tem cheia. alguém para lá para de repente fazer a produção disso. Vamos mexer no áudio, né? Porque tem menos gente, até o ar também é muito forte, né? O ar forte, é muito gelado. Sim. Agora, esse cinema que eu te falei, não acontece isso, não. Eu não estou fazendo propaganda, eu não ganho nada deles. Se eles quiserem patrocinar o podcast, pode, né? No mínimo dar uns convites, né? Assistir uns filmes. Mas assim, eu gosto muito de lá, pelo custo, só vou de vez em quando, né? Só dá para ir de vez em quando. Não é tão alto assim, mas se você, por exemplo, tem um cartão de crédito do banco, aí é mais barato. Né? Não estou fazendo propaganda de novo. Mas é uma experiência cara, né? Porque você paga estacionamento, o próprio cinema e mais a pipoca, coca, enfim. E você não vai sozinho. Não vai sozinho. Né? Então, você não vai sozinho, tem isso E a também. gente quer a experiência completa, né? A Sim. gente quer a felicidade completa. Então, a gente quer com combo lá, pipoca, com refrigerante. Às vezes num cinema que tem uma poltrona mais confortável, né? Sim. E etc e tal. Aí se você vai de carro, vai no shopping, de repente paga o estacionamento. Então, é um custo. E depois que sair do cinema, você ainda vai comer alguma coisa, que você está no shopping. E se for um filme infantil, que aí a criança quer um bonequinho, brinquedinho ali, um combo na hora de comprar pipoca. Eu pensei nisso, porque se você tem uma família, vai um casal com 2 crianças, não é um programa que sai caro, né? Sai caro. Para o bolso do brasileiro, né? O cinema ainda já não é. Assim. O cinema ainda não está fazendo isso. Eu vou dar ideia para eles agora. Você pega na Disney, domingo eu fui em Itu, aí eu fui no museu e na saída é igualzinho, você sai pela loja. Então o cinema ainda não está fazendo isso, daqui a pouco eles vão começar a fazer. Tem, por exemplo, Divertidamente, aí você sai pela loja os bonequinhos do Divertidamente. Aí vai falir os pais, né? Aí as crianças querem comprar de qualquer jeito. A ideia é essa, né? Boa ideia, né? Como os museus, né? Na Europa já sai. Você sempre sai na loja, né? E você sempre compra alguma coisa. É verdade, hein? Eles estão perdendo a chance. Business, hein? Olha, Estão perdendo a chance. Se quiser me contratar para fazer a parte. Você devia vender essa ideia. Não tá de graça aqui, não. Pois é. Tá vendendo, né? Tem que cortar essa parte para ninguém copiar, né? Para ninguém copiar.
pode copiar, mas coloca a propaganda aqui no podcast. Não tem problema. Uma contrapartida, né? Isso. E aí você fez... Espera um pouquinho que agora engasgou. Aí você fez o doutorado. O doutorado foi com A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Eu continuei pesquisando essa questão dos efeitos visuais, mas eu passei para o campo do filme religioso. Certo. Né? Que a gente pode falar isso com uma teoria, né? Dos meus orientadores foi o Luiz Vadico, que criou essa teoria do campo do filme religioso. Tem toda uma publicação nessa área. E A Paixão de Cristo também tem efeitos visuais, né? Sim. Principalmente aquela cena da flagelação... Aquela que eles chamam a gota de Deus, né? Lágrima de Deus. Então, tinha vários efeitos ali. Então, eu continuei com o mesmo objeto de pesquisa, mas com um filme mais denso, né? Um outro gênero de filme, né? Porque Matrix, a gente está falando de filme de efeitos, blockbuster, Aventura, filme de ação, né? É um gênero ali que não... A questão do gênero lá não é tão... Mas então, então clara. você não estava pesquisando efeito visual, você estava pesquisando o que exatamente? Não. Eu trabalhei também com efeito visual, mas num outro tipo de filme, um filme religioso. Então, como é um outro gênero, a gente tem que ter um outro olhar. E um filme que também deu margem a muitas discussões, também polêmico. Eu só trabalhei com filme polêmico, né? E eu acho que no caso da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, por ser um filme religioso, a polêmica é maior. Porque a gente trabalha com uma subjetividade, né, do ser humano, que é a espiritualidade, que é a religião, né? E é um assunto polêmico, né? Quando a gente fala de política, religião, essas coisas são mais complicadas. E é um filme católico, né? Não é um filme evangélico. Eu afirmo que é um filme católico. Porque o Mel Gibson, ele é católico. Não só porque o Mel Gibson é católico, porque é um filme que, na verdade, retrata a paixão de Cristo. Né? A questão da via sacra, que é uma coisa católica. E é um filme que fala da cruz. E essa coisa da cruz é uma coisa católica. Os protestantes, eles têm uma outra perspectiva, né? Eles têm e outros cristãos, porque a gente pode falar em diversos cristãos. Sim. Então tem uma coisa, é um filme de fato católico. Esse filme, acho que ele retrata as últimas 24 horas, né? Alguma coisa assim de Cristo, é isso? É a via sacra, é a paixão de Cristo. E tem uma questão da referência. Porque quando a gente fala de filme de Cristo, a gente tem claro que a referência são os evangelhos. Nesse caso, me parece até, né, cita-se o Evangelho de São João, mas é claro, todos os evangelhos. Mas ali tem uma referência muito importante, que é um livro de uma beata que chama Ana Catarina Emmerich, que é uma mística e que ela teve umas supostas revelações, visões, não só da Paixão de Cristo, mas de outros momentos. Então, a referência principal desse filme são essas visões. É por isso que tem a questão da violência. Porque realmente o momento ali da paixão, ele foi realmente muito violento. Segundo essa mística, segundo as visões, não é uma coisa tão light como a gente imagina. Foi realmente muito sofrimento. Então, essa referência, ela é muito importante para a gente entender. Tem até uma parte que é bem polêmica, que acho que o demônio está junto com uma criança, né? E a criança olha para... e dá um sorriso, né? Foi bem falada na época, né? A gente tem que entender essa referência e também tem que entender que tem algumas licenças poéticas, né? Sim. Quer dizer, é uma visão do autor, né? Então, assim, porque tudo é ficção. Até no documentário a gente tem alguma ficção. Quem estuda cinema sabe disso, né? Então, você sabe disso. Até no documentário tudo vai ter alguma ficção. Então, tem um olhar do autor. Agora, se a gente pega essas referências do filme e a gente pega também uma perspectiva talvez um pouco mais católica de como, né, o católico lida com essa coisa da cruz, do sofrimento, né, essa coisa do sangue, então a gente consegue compreender. Então precisa ter essa referência, é importante isso. E qual foi a sua hipótese que você colocou ali na sua tese de doutorado sobre esse filme? O que você pensou e
e confirmou o que você estava esperando? A minha hipótese foi que o uso dos efeitos visuais, nesse caso, como eu trabalhava com um filme, né, religioso, um filme de Cristo, eles ajudam a aumentar a fé. Porque como você tem uma imagética muito mais forte, muito mais expressiva, você pode comunicar de uma maneira, né, por exemplo, a cena da flagelação, que eu acho que é uma das mais impactantes, né, uma cena muito, muito forte, que não tem só efeito visual, mas também tem o efeito da maquiagem, que foi muito importante, né, tem um efeito, inclusive, reverso. Esse uso desses efeitos, como deixa a coisa muito mais clara, muito mais... você consegue responder muito mais aquilo, pode fazer com que você aumente a sua fé. Porque o filme religioso, na verdade, ele tem essa perspectiva, né? Ele é um diálogo entre o cinema e a teologia. Então, ele está falando de Deus, né? E ele vai ser usado para a questão da fé. Tanto que, assim, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, é um filme que até hoje ele é visto na época da Semana Santa pelos católicos, e é um filme que, de repente, o padre vai falar para você, assiste esse filme. Né? Pode ser mostrado, né, como catequético. Então ele tem esse lado, né? De repente um padre numa homilia, ele vai falar sobre esse filme. Porque ele ficou muito assim como ele vai além da questão do cinema. Ele tem uma questão que ele realmente entrou no âmbito do religioso. O Mel Gibson, ele dirigiu o filme, ele produziu. Qual que é o papel dele nesse filme? Ele dirige, né? Mas ele não produziu? Ele participa da produção. Eu acho assim. Sim. E quem escreveu? Quem que escreveu, você sabe? Você lembra? O roteirista agora. Eu acho que ele também participou, não? Ele participou do roteiro, mas acho que ele não fez o roteiro sozinho, que eu me lembre. Porque foi um projeto bem autoral dele. Porque eu lembro que as críticas eram para ele. Ninguém criticava não criticava um outro produtor, um roteirista. Eu lembro que na época caíram em cima dele, né? Então, não era só o diretor, alguma coisa a mais ele devia ser. Porque ele participou. É porque, assim, o filme causou muita polêmica. Causou polêmica por causa da questão da violência, né? Violência, pornografia da violência, né? Teve até um artigo na época que utilizava esse termo. Porque as pessoas também não entendem esse contexto da violência, porque elas não sabem as referências, né? Levaram muito pro âmbito do, a violência está muito expressiva, aparece muito. Mas cabe para aquele filme, para aquilo que o filme queria mostrar. A questão do antissemitismo, mas aí a gente tem que entrar numa perspectiva também, né, do que está na palavra de Deus. Então, assim, tem essa questão do antissemitismo que foi muito delicada. Porque o próprio Mel Gibson ficou... nas entrevistas ele falava que ele queria mostrar um filme, contar a verdade de quem era o culpado pela morte de Jesus, né? Pelo menos é o que ele falava. E aí, a gente sabe que a indústria hollywoodiana é uma indústria que tem muitos judeus. Então, isso pegou muito mal pro Mel Gibson na época. Me lembro que isso meio que fechou muitas portas para ele. Então. Mas eu acho que é uma questão de perspectiva. Eu não vejo esse filme apontando como culpado os judeus. Ou apontando... Me parece que assim, o culpado está no âmbito espiritual, né? Porque tem a personagem do demônio, ela é muito interessante. Porque ele está ali agindo. Ele está influenciando. Então, se você olhar esse filme com um olhar religioso, muito mais com um olhar sociológico, antropológico, um outro olhar, você vai entender o contexto dele nesse sentido. Né? Então, entender dentro do que está no catolicismo, do que está no cristianismo, do que está na palavra de Deus, e precisa entender essa referência dessa beata, dessa mística, dessa religiosa. Eu já achei um negócio aqui pra gente, ó. Precisa entender muito. Quem leu, eu li o livro, né? Aí, quando você lê o livro, você vê que tem algumas coisas que ela descreve que estão ali na Paixão de Cristo e que não aparecem nos evangelhos. Então, as pessoas dizem, não, mas isso aí, de onde que ele tirou isso? Isso não está na Bíblia. Isso não aparece em nenhum outro filme de Cristo anterior. Porque a gente tem todo uma cinematografia aí de Cristo, né? De filmes de Cristo, desde o começo do cinema, né? São todos iguais. Então. Só mudou o ator. Mas as histórias... Assim. Porque tem aquele padrão que segue. Esse aí quebrou muita coisa. Quebrou muita coisa. Então ele traz uma inovação na área desse campo do filme religioso por causa disso, né?
os filmes religiosos já não são mais os mesmos depois da Paixão de Cristo do Mel Gibson. Sim. Porque ele veio com quebrar alguma coisa, né? Para tirar nossa dúvida aqui, Mel Gibson foi o diretor e o roteiro foi escrito por Mel Gibson e Benedict Fitzgerald. Mas Então nem eu foram recordo dois. desses mas é para isso que existe o ChatGPT. Não, eu sei que ele participou e que tinha um outro E roteirista aqui está o nome junto. da Ana Catarina Emerich, é isso? Emerick, é o Merit, é sei um lá, alemão. australiano, né? Eu não sei a pronúncia, né, do nome. E aí está a obra dela aqui, tudo que você tinha citado, né, que ele se baseou na obra dela. Como a gente conversou lá fora, eu ainda não assisti esse filme, por incrível que pareça. Você não assistiu Não, A Paixão de mas Cristo? eu vou, quando for pro ar esse podcast, eu vou ter assistido, porque hoje é sexta-feira, eu vou assistir no final de semana. Sim. Que eu fiquei muito curioso para assistir. E eu sempre tô para assistir ele, é um negócio meio esquisito. Sempre eu falo, eu vou assistir, aí eu acabo assistindo outra coisa. Então, é um filme, eu acho que é um filme que a gente reflete muito, né? É um filme denso, porque é um filme... Eu acho um filme sofrido, né? Sim, e pesado. eu que tive que fazer essa análise, uma das cenas que eu fiz análise é a da flagelação, então eu tive que... Ela é muito curtinha, mas eu fiquei revendo aquilo, né? Para poder fazer a análise fílmica, né? Porque meu trabalho é de análise fílmica. Então, imagina ficar vendo aquilo, né? Porque é uma das cenas que mais impactou, porque ela realmente é uma cena violenta. Mas, baseado no que está nesse livro dessa mística, talvez foi até pior do que aquilo, né? Foi pior. Então, assim, por isso que a gente tem que entender no âmbito, talvez, do espiritual. Talvez só um Deus suportaria aquilo, né? Uma dor daquele tamanho, né? Passar por uma coisa daquela dimensão. E vai ter agora uma continuação, né? Que é a ressurreição, né? Que o Mel Gibson vai fazer. Paixão de Cristo, Ressurreição, uma coisa assim, que vai ser lançado no próximo ano. Produzindo, né? Interessante. Então eu tenho que assistir primeiro a Paixão de Cristo. Mas eu acho que já é uma outra pegada, né? Porque a ressurreição já não tem mais o sofrimento, né? Agora então, vai ser outra coisa. Talvez seja um bem mais impactante no sentido de mudar, né, a perspectiva, né? Talvez... Se ele fizer um bom filme, né? Então a gente pode se decepcionar, que nem no caso do Matrix, quando fizeram o quarto filme, vamos dizer assim. Talvez a gente se decepcione também com, né? Com essa continuação da Paixão de Cristo. Eu tinha falado que os filmes de Jesus são todos iguais, mas tem uma série diferente, que é The Chosen. Você assistiu? Mas aí The Chosen não é cinema, então, né? mas é uma série, né? É série. Mas até passou no cinema. E o The Chosen... A quarta temporada, foi isso? A quarta, acho que passou no cinema. O The Chosen tem muita liberdade poética. Sim, então, ele não é muito diferente. Porque os filmes de Cristo, os filmes que retratam a Paixão de Cristo, a vida de Cristo, eles são filmes que eles seguem o que está na palavra de Deus. Exatamente, eles seguem tá o lá, Evangelho. Uhum. Então, eles seguem essa coisa da via sacra, né? Eles têm toda uma tradição, né? Então, assim, apesar de ter vários Cristos diferentes, histórias polêmicas, já tiveram filmes polêmicos antes da Paixão de Cristo. Não, teve um super polêmico, Jesus Cristo Superstar. Tem até filmes desses que você pode, inteligência artificial que você faz, como é que chama isso aí, gente, que você coloca realidade virtual. Tem até uma realidade virtual, um filme de Cristo que é a realidade virtual. Eu não sabia. Tem interessante. Tem um... Ou seja, você se sente lá, junto. Vai ser pesado, né? Mas realidade virtual. Então quer dizer, a gente tem que pensar que tem toda uma cinematografia, tem esse gênero, é um gênero... Quando surgiu o cinema, acho que os primeiros filmes, né, foram filmes da Paixão de Cristo, porque veio também do teatro, já tinha toda aquela coisa, né, que já existia antes do pré-cinema, né. Então, assim, tem outras polêmicas. Essa não é a primeira do Mel Gibson. Mas eu acho que na época do Mel Gibson foi... Foi o quê? 2004? Porque foram várias polêmicas, né? Ele não ficou com uma só, né? Foram várias. Ele coleciona polêmica. Ele coleciona. E aí tem a questão das coisas que aconteceram durante as filmagens, de acidentes, né? Como foi? O que aconteceu? O que aconteceu? O ator principal, o Jim Caviezel, né? Ele ficou doente, teve pneumonia, né? Aconteceu um monte de coisa com ele. Aí teve aquele teve um que se converteu,
também, que escreveu até um livro falando da conversão dele, o que foi Barrabás, né? O ator que fez Barrabás. Diz que ele teve ele era até ateu. Diz que ele teve um insight ali, uma questão ali, que ele até se converteu. Então, ele tem um livro, que eu saiba, só tem em italiano, não sei se tem tradução, que chama de Jesus, de Barrabás a Jesus, uma coisa assim. Eu lembro que eu cito na minha tese, mas em italiano, na época eu só tinha, não sei, tem tradução esse livro para outras línguas. Mas tem várias questões ali, das pessoas terem experiências de conversão, experiências espirituais, e de ter a carreira do ator principal, né, que fez Jesus. Ele foi avisado na época que a carreira dele ia acabar, e realmente, agora ele está fazendo um filme, né? Mas ele sabia que aquilo ia ser é uma entrega, né? Quer dizer, ele ia entregar a carreira dele ali para poder interpretar Jesus que ele nesse foi filme. avisado por várias pessoas que a carreira dele ia acabar e ele falou, mesmo assim eu vou fazer. Né? Interessante isso daí. Interessante isso. Porque, assim, o Jesus já foi interpretado por vários atores, né? E por que no caso dele teve essa polêmica? Por causa da polêmica do filme em si? Talvez porque eles já sabiam que o filme ia causar polêmica, né? Quer dizer, a indústria que você falou, uma indústria que não é de cristãos, né? A indústria hollywoodiana. E talvez ele já ia ficar meio marcado por fazer esse filme, nesse sentido. Talvez estavam tentando, pode ser, que estavam tentando impedir ele de fazer e iam impedir outros de fazer para o filme não sair. Porque já sabiam o que era. Porque isso vaza, né? Todo mundo sabe o que está sendo feito, que está sendo escrito, que está sendo feito. Aí, provavelmente, já estavam sabendo. Então, tipo, você não vai fazer, você vai se danar se você fizer. Aí, se entrasse outro lugar, eu não faria. Não, e o Mel Gibson tentou fazer o filme, né, pela indústria, entendeu? E foi negado. Então, o por pessoal isso já sabia. que ele dirige, ele está no roteiro, está em tudo, na produção. Ele meio que tomou o projeto para ele, porque foi muito negado. Então, aquela coisa, os atores já sabiam que eles corriam esse risco de ter a carreira deles ali prejudicada. Então foi uma coisa também, aí entra num âmbito também espiritual, quer dizer, eu vou, né, nem que eu tenha que entregar a minha carreira, quer dizer, o preço que eu vou pagar e perder minha carreira, eu vou interpretar Jesus, que foi o caso do Jim, né? Então, assim, tem essas questões todas, e que até hoje estão sendo faladas. Se for ver, você falou que é de 99 o filme, é isso? Não, 2004. Matrix, que é de 99. Então, são 21 anos que o ator principal ficou praticamente sem fazer filme, né? Agora que ele está fazendo, né? Porque a gente está em 2025, tem que avisar porque esse vídeo fica no ar para sempre, né? Daqui 500 anos alguém vai estar assistindo e vai falar, nossa, que ano que eles estavam? Então, coisa cai que eles usavam microfone. Tem que tomar cuidado com as besteiras que a gente fala. O pessoal vai falar, o que era aquele negócio atrás deles que ficava brilhante, né? Eles usavam um negócio esquisito na época. Aquela coisa pré-histórica. É bem por aí mesmo. Né? Deixa eu só falar, aproveitando, a gente está nos estúdios IBRA, né? A gente está no estúdio do IBRA. O IBRA, ele é uma escola, um instituto, né? de pós-graduação, de cursos livres, e a gente está bastante na área de saúde, porém tem outras áreas. Mas a gente encontra o IBRA hoje em 2 lugares. Onde que a gente encontra o IBRA, Duca? ibravet.com.br e ibrasaude.com.br. O IBRAVET é de veterinária, o próprio nome já fala, né? E o IBRASaúde é das outras áreas da saúde também. E tem bastante coisa lá. Tem um curso de acupuntura integrativa, que é bem interessante, pós-graduação de acupuntura integrativa. Se você é da área humana, é para você esse curso, mas se você for veterinário, também pode fazer esse curso, tá? Não perca, você vai encontrar no ibravet.com.br e também no ibrasaude.com.br. Legal. Já fiz o jabá. Não, tem fazer um jabazinho. Ele tem uma veia jornalística, sabe fazer jabá. Trabalhar com ele tanto tempo, né? Conheço o Duca desde que ele é desse tamanho, assim. Nossa, que coisa legal, né? Nem vou contar como ele era. Melhor não, né? Melhor não. Sempre foi assim, né? Sempre foi comunicativo. É que o primo dele, o César, que você conheceu, é primo dele. E é meu amigo de infância. Eu conheço ele desde, sei lá, a gente era toquinho, assim, conhecia. E depois ele apareceu toquinho.
Tá vendo? Né? Mas ficou alto. Ficou alto. Agora ele cresceu bem mais que eu, né? É melhor nem falar como você me conheceu, né? Não. Por favor. Fica na curiosidade, né? Isso, pessoal. deixa o pessoal na curiosidade. É só colocar na internet aí, talvez tenha umas fotos aí. Tirando sarro, né? Ainda bem, a gente é da época que não tinha foto no celular, então a gente podia aprontar bastante coisa, né? Agora, é verdade, agora pode ser filmado, pode né? Ser. Um terror, né? Um terror. Tá fazendo alguma coisa, pode nem ser errado, mas depois vão interpretar de forma errada. Esse é o grande problema, né? Tanto que a gente tá aqui, por exemplo, olha como estão as coisas. A gente tá no podcast, a gente conversou antes algumas palavras que não podem ser ditas. Lembra? Então, porque a gente pode simplesmente ser desmonetizado, pode ser, inclusive o podcast pode ser cortado, pode ser cancelado, né? Então a gente tem que tomar cuidado com um monte de coisa. Imagina vídeo. Você está fazendo uma coisa errada, às vezes você está fazendo uma brincadeira, pega um pedaço daquela brincadeira, acabou tua vida. Né? Fora, eu acho que é a invasão de privacidade, né? Assim, eu observo na academia hoje em dia, até no vestiário as pessoas tiram fotos e filmam. Às vezes você tá ali no momento... No vestiário? No vestiário. Nossa, de repente loucura. você não tá nem se trocando. Mas você tá com o cabelo molhado, você tá desarrumada, sei lá. Você não quer aparecer no vídeo dos outros, você não quer aparecer na foto dos outros. Então as pessoas estão perdendo muito a noção do privado, porque não é um lugar público, apesar de ter várias pessoas usando, é um vestiário, é um banheiro, então academia, é privado. Mas dentro da academia também é privado, não é só o vestiário. Ali também é um espaço que você está usando, outro está usando, mas é um espaço que não é para te filmar, por exemplo. A pessoa quer se filmar, se filma, mas você não pode aparecer no filme. Sim, só que você aparece. Aparece, porque às vezes você está fazendo uma atividade física, eu já percebi, a pessoa coloca o celular dela, aí ela coloca ele no chão, ela começa a se filmar fazendo exercício, você está do lado, hoje em dia as academias são lotadas, né? Academias de rede, principalmente, né? Porque democratizou a educação física, né? A atividade física, que é muito bom. E as pessoas estão filmando, então você sai no vídeo. E aí a pessoa vai postar aquilo numa internet que vai para qualquer lugar do mundo. Então ela usa a tua imagem sem a tua autorização, porque na verdade isso nem pode. Não pode. E pode te colocar numa situação talvez de zombaria. Depois você tá fazendo o exercício lá errado. Isso. Você tá entendeu? Tem muita filmagem assim. O pessoal tirando sarro. Daí você vira meme, né? Às vezes eu penso, tomara que dê o processo, ganha um dinheirinho. Porque você vira meme, te constrange, mas porque as pessoas perderam a noção do outro, do coletivo, né? De que você não pode invadir o espaço do outro. Todo mundo quer aparecer tanto, as pessoas estão tão atrás de likes. Todo mundo quer ser famoso. Porque elas não se importam. Então essa questão do vestiário é uma coisa... E eu já dei bronca em gente. Falar, não pode. E a pessoa ela acha que se tem se ela tem um espelho, o espelho é para tirar selfies. Não é um espelho da sua casa, é um espelho... O espelho é para você se olhar, não é para tirar selfie. Então, olha como são as novas tecnologias, como são a questão. Depende do contexto, depende da cultura, depende da pessoa. Então... Sim. Agora eu tenho uma dúvida. Se eu tirar foto minha na academia, eu fico mais forte? Eu queria saber isso daí, porque o pessoal tira foto direto. Mas aí tem os filtros, então você fica mais forte. Tá. Não, mas você não... uma coisa que... Isso daí eu já percebi. Você termina de fazer o exercício, por exemplo, você fez bíceps. Teu bíceps está desse tamanho. Até você... Eu moro no apartamento. Até eu subir, já diminuiu. Então, se você quiser tirar foto, tem que ser na hora. É porque enche terminando o de fazer, você faz, Você tira a foto, aí depois você vai murchando. Eu subo pela escada normalmente para fazer exercício, você vai murchando conforme vai subindo. Mas hoje as pessoas querem mais tirar fotos do que fazer o exercício. Pois né? E as pessoas... Eu percebo assim que as pessoas fazem um monte de pose para mostrar um corpo que elas não têm. Isso me chamou a atenção. Hoje em dia as pessoas falseiam muitas coisas. É tudo muita dissimulação, né? Então tem isso também. Você não queria morar no Instagram? Deus que me lembra. Morar no Instagram é um lugar muito feliz, muito legal. Todo mundo é feliz, ninguém tem problema. Você já viu boleto no Instagram? Eu ia falar isso, tirar a palavra da minha boca. Não tem boleto no Instagram. Não tem boleto no Instagram. Né? As pessoas mais tristes do mundo tiram fotos felizes. Sob essa perspectiva, acho que eu quero mudar pra lá, porque eu não aguento receber mais boletos. É verdade. E agora, voltando, a gente estava falando do cinema nacional. Você acha que dá hoje para um ator viver de cinema nacional? Ou assim,
é muito pouquíssimas pessoas conseguem entrar e ter uma renda. O que você acha? Eu não tenho tanto conhecimento dessa área de atuação, mas que eu saiba, viver sendo ator é difícil, porque só fazer filme? Quantos filmes você precisa fazer? Aí você faz teatro, né? Tem espaço de trabalho para todo mundo, né? Tem ator que vai fazer comercial, né? Vai fazer propaganda de TV. Não é fácil, não. Acho que toda a área da comunicação e da arte, comunicação e arte é difícil. É difícil, né? É difícil. E para diretor também é bem complicado, né? Porque o diretor também tem que conseguir patrocinadores, tem editais para ele conseguir arrecadar um dinheiro. Só que o custo de um filme é gigantesco, né? É gigantesco. E são muitos profissionais que trabalham ali num filme. Acho que deve ser dependendo do filme, 200, 300 pessoas. Não, a equipe é grande, porque precisa de direção de fotografia, produção, precisa de muita gente, né? Diretor de casting, é muita gente. Então precisa de muito dinheiro. Agora, você trabalha na área do cinema, você é um produtor, você pega uma produção hoje, daqui a quanto tempo você pega outra? Você fica meses trabalhando num projeto, depois você fica parado? É a mesma coisa o ator. Que eu saiba, não tenho tanto acesso à informação nesse sentido, mas é difícil se manter, né? Os que eu conheço, assim, às vezes a pessoa faz uma peça aqui e depois fica um tempão parado. Quem ainda faz propaganda, quem trabalha, né? Às vezes se mantém nisso. Então, eu tô lembrando de uma coisa que eu vi que eu achei tão constrangedora. É um casal que já foi casal e está separado, bem famosos mesmo, no Instagram, fazendo propaganda. Assim, se você quiser que a gente faça uma propaganda do seu produto, nós estamos disponíveis. Converse com a gente, não sei. Falei, caramba, são pessoas famosas mesmo, tá? Depois eu te falo quem foi. Pessoas famosas e pedindo para ser contratado para fazer propaganda. Quer dizer, tá faltando trabalho. Acho que é por causa dos influencers, né? Acho que perderam muito espaço os atores para esses influencers. Provavelmente. Hoje em dia, assim, todo mundo é influencer. Né? Então, todo mundo comunica, todo mundo atua e ninguém precisa estar preparado, né? E eu acho que talvez essas pessoas que realmente são atores de verdade, são comunicadores de verdade, elas ficam sem espaço. Tem isso também, porque hoje democratiza, todo mundo tem acesso, todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo está capacitado. Então, também vai caindo um pouquinho o padrão. Eu reparo nisso, assim, eu como jornalista, às vezes eu acho até triste, que eu falo, gente, hoje em dia as pessoas não sabem nem escrever direito, e elas estão produzindo conteúdo, não sabe escrevendo em português errado. E quanta gente aí que tem talento, que poderia escrever né? Quer dizer, ninguém lê mais, né? Então, como é que você vai escrever um bom texto? Mas que pudesse fazer talvez boas legendas, né? Produzir, assim, nas redes sociais, essa pessoa não tem espaço, tem uma pessoa lá escrevendo errado, né? Fazendo dancinhas e coisas assim. Às vezes um dançarino não tem um espetáculo para participar, mas uma dancinha ali sem sentido é feita, entendeu? É uma crise da nossa sociedade. É uma crise. Porque, assim, as pessoas ficou tudo mais democrático para a pessoa fazer seus vídeos e postarem. Mas o pessoal que está consumindo não consegue ter aquela capacidade intelectual de saber diferenciar o que é bom. Não tem um filtro, né? Exatamente, não tem esse filtro. Então isso mostra acho que um problema da nossa sociedade, de educação, né? De falta de cultura. E eu vejo, de repente, nunca ouvi falar em tal influencer, mas é um influencer que tem 2 milhões de seguidores. E aí fica difícil. Não, tem moleque de 15 anos. Moleque de 15 anos sendo coach, ensinando você a ganhar dinheiro. Exatamente. Gente, 15 anos. E o cara é formado, aí tem gente que é formada com MBA, 2 faculdades, executivo em multinacional, não ganha o que o menino de 15 anos. E o pior, esses meninos, eles ficam falando que estudar atrapalha. Não, na verdade, assim, vendem-se muitas ilusões, né? E as pessoas vendem curso para tudo. Então, assim, a pessoa te ensina... É que eu falo, daqui a pouco você vai comprar um curso para aprender a fazer curso. A pessoa só pode te ensinar a respirar, entendeu? Você não sabe respirar direito, então vou fazer um curso para você aprender a respirar, porque eu sou especialista em respiração. Porque eu aprendi a respirar na montanha do Himalaia, não sei. Você não usa todo o oxigênio que tem direito. Olha que chamada pro curso. E, na verdade, se você vende ali 1000 cursos por R$50, você ganha 50
50 mil, entendeu? E, mil pessoas no Brasil é fácil atingir, é um país muito grande. Né? Isso atinge até internacionalmente, você pode vender até fora, vamos dizer. Se você vender ilusão, você vende rápido. Vende rápido. Isso me assusta muito, porque às vezes as pessoas que têm algo realmente para oferecer, elas estão afastadas, enquanto tem um monte de gente vendendo ilusão e está todo mundo se iludindo, né? E isso é muito, muito estranho, assim, e é preocupante também, porque como serão essas novas gerações? Como é que elas estão sendo educadas? Como é que elas estão sendo criadas? O que elas estão aprendendo? Nada. Esse é o grande problema. O que elas estão aprendendo? Exato. Como é que vai ser o futuro, né? Nós teremos profissionais, nós teremos pessoas para dar uma aula numa universidade, se o pessoal não sabe nem escrever, entendeu? Então, não quer estudar, não vai ter professor. Não tem professor, não tem ninguém para ensinar, não terão profissionais. É tudo meio, sabe? Parece muito óbvio, parece bobagem, mas como é que vai ser esse futuro? Sim. Essa geração nem trabalho, nem estudo, querem ficar só no celular, né? Para você ter uma ideia, as empresas estão priorizando pessoas acima de 40 anos. As empresas estão priorizando isso. Porque tem responsabilidade, né? E antigamente você fazia 40 anos, você perdia emprego, você não conseguia mais emprego. Eu lembro, assim, o meu pai falando, nossa, com 40 anos ninguém consegue emprego, não dá, tal pessoa já tem 48 anos, está muito velha para trabalhar. Hoje em dia aparece alguém aqui com 48 anos, a gente pega. Rapidinho. Eu tenho visto isso, que os empresários estão preferindo, porque as pessoas realmente trabalham, elas têm um comprometimento, não só porque elas precisam, porque tem conta, tem família, mas porque estão acostumadas a que trabalho é trabalho. Eu tenho horário para chegar, horário para sair, eu tenho que cumprir minhas tarefas. Porque essa geração, eles não têm essa percepção das coisas. Eles acham que eles podem fazer o que eles querem. Mas enquanto tem pai e mãe mantendo. E as pessoas só que eu tenho uma notícia para eles. Os pais vão morrer algum dia. Não, então eles têm que saber isso. E o profissional que tem 48 anos, para ele chegar onde chegou, ele teve uma vivência muito grande. E esse menino de 18 anos hoje, quando ele chegar aos 48 anos, ele não vai ter essa mesma vivência. Não vai ter. Então a qualificação vai cair, ele vai ter que correr atrás. Eu sei que tem uma turminha que está se qualificando, está indo atrás, tal, mas é uma turma pequena. Essa turma vai se dar muito bem. Essa molecada vai se dar muito, muito bem. Agora, o pessoal que está só pensando, a geração nem, né? Eu não tô, a gente está aqui falando, parece que a gente está querendo criticar. Não, a gente está querendo abrir o olho da geração, né? A geração que a gente chama de nem, uma cliente minha chama de cristal, geração de cristal, qualquer coisa quebra. Então, essa geração, eles precisam abrir o olho, eles vão ter que se virar no futuro. E o futuro já começou. É isso que eles não percebem. Sim. Eles ficam assim, eu não vou trabalhar por causa disso, porque tem horário, porque não é home office, sabia disso, né? Se não é home office, não quer trabalhar. Nunca vou trabalhar porque é home office, mas é porque ele chega na casa dele, tem comida, tem roupa lavada e passada, né? E a mãe e o pai lá ralando, né? Então, eles vão morrer um dia. É o imediatismo, né? Então, eles vivem o hoje e o agora, e eles não pensam que tem um futuro. E precisa se preparar. E é uma massa de pessoas, que eu acho que é o preocupante. Se fosse uma coisa isolada, né? Eu tenho visto muito isso, eu estou achando preocupante. E essa questão dessa reclamação, né? Não tem gente para contratar jovem, porque os jovens não têm comprometimento. Porque uma empresa, ela visa o lucro. O funcionário tem que dar lucro. Óbvio. Se a pessoa não tem comprometimento, não vai dar lucro. Então, não vai ser contratada. É isso que acontece. Infelizmente, é isso. Né? E aí como é que a gente fica, né? E as pessoas estão muito distraídas com os celulares. Eu reparo isso nos lugares. A pessoa está no horário de trabalho e ela está lá no celular. Né? Está fazendo um atendimento ali num estabelecimento comercial, né? Algum serviço, está lá no celular. Eles nem prestando atenção no que está fazendo. Às vezes mexendo em caixa, em dinheiro e no celular. Você falou isso, é verdade. Aí você entra, por exemplo, num lugar onde precisa limpar. O lugar está sujo e a pessoa está no celular. Sabe assim, eu tenho reparado muito nisso. As pessoas ficam no celular e elas não estão trabalhando. O teu chefe, né, o teu empregador lá, ele não te paga para você ficar no celular vendo vídeo no TikTok, né?
postando no Instagram. Ele te paga para você cumprir seu trabalho, né? Você recebe para fazer alguma coisa, é uma troca, né, gente? Você falou isso, eu fui numa loja grande, aquelas lojas de roupa bem grandes em shopping. Só não vou falar o nome porque sempre falo isso, eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, não vou falar o nome. E eu tive que chamar a atenção da caixa. Eu cheguei com a roupa, coloquei a roupa ali e ela lá. Você não vai me atender, não? Ah, sim. Colocou o celular do lado. Ela me viu chegando, porque com certeza pelo canto do olho viu uma sombra, né? E continuou. Ela tinha que terminar de responder. Ela estava respondendo o WhatsApp, tinha que terminar de responder. Às vezes a pessoa até usa o celular no trabalho, porque ela está fazendo algo do trabalho. Mas eu reparo, gosto de observar as pessoas. Mas caixa não não está usando para o trabalho. Esse olhar antropológico, eu gosto de ficar observando. Que as pessoas estão se distraindo. Então, ao invés de trabalhar, ao invés de estudar, você faz curso com uma pessoa sentada do seu lado, mexendo no celular. O professor está dando aula. Gente, na igreja, você vai na missa, as pessoas estão com o celular. Na missa. As pessoas não conseguem nem rezar, entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Assim, coisas assim. Cutuca academia, a pessoa tá lá, ela mais faz intervalo porque tá no celular olhando do que faz um exercício. Gente, tira esses aparelhos da mão. 2 horas pra fazer 2 horas. 5 exercícios. As pessoas estão se distraindo muito. Na igreja, sabe o que você faz? Cutuca a pessoa e fala, Deus tá vendo. Deus tá vendo. Ela vai estar ali, ela acha que ela tá conversando com Deus no aparelhinho, eu não sei, né? Ela vai dizer que tá rezando. Não, estou vendo a liturgia daqui no meu celular. Uma pergunta, você fez o mestrado e fez o doutorado, cada um com um tipo de filme. Então a pergunta, qual você mais gostou de trabalhar? Porque o mestrado é um trabalho, o doutorado é um trabalho. O mestrado... Eu acho que o mestrado foi muito divertido trabalhar com Matrix, gostei. Mas eu gostei mais de trabalhar com a Paixão de Cristo, porque a Paixão de Cristo, quando eu trabalhei, aí tem umas questões pessoais minhas, né? Entrou, assim, contribuiu com a minha espiritualidade, e acho que casou com uma época da minha vida que eu estava com uma busca espiritual, né? E comecei a engajar na igreja, né? Então, assim, tem uma parte pessoal ali que, para mim... contribuiu, então, né? Mas aí é uma experiência minha, entendeu? Talvez se fosse um outro pesquisador, isso não teria influência nenhuma. Para mim teve, né? Eu tentei não misturar as coisas, claro, obviamente, né? Pesquisador é pesquisador e a minha vida espiritual é uma outra coisa. Mas que impactou. Então, você falou dos atores, que impactou os atores, eles mudaram, era ateu e virou religioso. Impactou você também. Então eu sou uma prova da minha tese. Mas você já era... Uma prova da minha hipótese na minha tese ali, uma prova viva. Eu já estava na igreja, mas eu não sei se foi uma coisa assim, talvez uma providência divina, porque casou, né? Eu já estava nesse processo dessa busca espiritual e na igreja católica, onde eu fui batizada e tudo mais. E aí veio essa pesquisa, porque o meu projeto inicial não era com esse filme, né? O que me levou também muito, me influenciou, era o orientador que eu tinha, que é o Vadico, que é um especialista, né, no campo do filme religioso, né? Então, assim, ele sempre fala, mas filme religioso também tem efeito visual, por que não? Então, assim, ele me influenciou nisso, foi uma pessoa, assim, muito importante no meu trabalho, porque um embasamento teórico maior meu ali é na obra dele mesmo, né? Mas, assim, casaram as coisas, sabe? Eu acho que eu estava numa fase dessa busca espiritual, aí aconteceu isso, eu não sei se foi por acaso, se é uma providência divina, assim, mas para mim também teve essa perspectiva como dos atores ali, de influenciar no meu lado espiritual. Teve isso também. Qual era o filme que você estava pensando antes? Eu não estava pensando em filme, eu tinha um projeto, primeiramente, para falar sobre a evolução dos efeitos visuais. Eu tinha um outro projeto. Daí, quando eu escrevi o meu projeto de pesquisa, que eu mudei ali, que eu passei para o campo do filme religioso, em um primeiro momento, era um projeto que englobava outros tipos de filme. Então, filmes de época, filme, angiografia, filme, que é um filme de santo. Eram outros filmes também, entendeu? Era uma pesquisa que englobava, assim, o campo
campo do filme. Não era só o filme de Cristo. Mas tudo dava meio errado e eu ficava naquele único filme. Dava tudo meio errado e eu não conseguia meio avançar. Uma hora eu pensei, você quer saber? É pra eu trabalhar só com esse filme. Né? E aí eu fiquei só com aquele filme, entendeu? Alguém tava empurrando pra você. Porque tem outras propostas, né? E tem outros produtos. Poderia ter trabalhado com outros produtos audiovisuais também. Mas aí tudo me levou a ficar naquele único filme, né? Mas você não conhecia o Vadico quando você entrou no mestrado? Não, antes de entrar, não. Quando eu fiz o processo, talvez seletivo, né? Aí na época foi o orientador que quis me orientar, né? Lá dentro não sei como é que funciona ali nos bastidores, mas eu fiquei o mestrado todo com ele e parte do doutorado. Quer dizer, então até nisso você teve essa... Porque você não sabia que o Vadico trabalhava com isso. E aí deu tudo certo. No primeiro momento era... eu acho que ele assumiu, talvez porque ele gostou do projeto, né? Não sei qual foi a motivação dele. Mas no final do dia, talvez, né? Acabou acontecendo, assim, não sei se... Agora, para mim e para o outro pessoal, quem é o Vadico? Vadico, assim, eu conheci o Vadico, eu fui entrevistado por ele quando eu entrei no mestrado. Foi o Vadico e o Maurício Monteiro. Aí o Maurício ficou sendo meu orientador lá do mestrado em comunicação audiovisual que eu fiz na Embi Morumbi. Embi Morumbi, isso. Aí o Vadico, eu tive aulas com ele, fera, um grande professor. Professor lá da Embi Morumbi. De jornalismo. Que eu tô tentando trazê-lo pra cá, para o podcast. Escritor, tem que ver, tem que ver. Já tá convidado, Vadico. Convide, venha, porque ele é Quero conhecê-lo pessoalmente. Teria muito a contribuir, né? Muito inteligente, com uma produção assim bem interessante, né? Sim, sem dúvida. Bem bacana. Você quer deixar teus contatos? Pode ser. Sim? Pode ser Instagram, de repente. Instagram, os contatos, porque o pessoal vai querer te encontrar. Quem quiser me adicionar no Instagram. Fazer o seu jabá. Me adicionar no Instagram. É teu momento agora. Paulinha_RSF. Underline RF. RSF. S de sapo, F de faca. Isso mesmo. Já tá aqui embaixo. O Duca já colocou aqui embaixo. Me adiciona lá. Legal, então. E eu queria agradecer bastante a tua presença aqui. Foi bem legal, foi um papo bem bacana. E eu vou assistir lá o filme. Vou assistir esse final de semana. Quer dizer, ou seja, a hora que tá no ar eu já assisti, já tô sabendo do que se trata. Eu lembro da polêmica, né, Duca? Isso. Eu lembro bem da polêmica na época. E foi legal essa visão tua, também do Matrix, né? Foi bem legal a tua visão. Queria agradecer a tua presença aqui. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, assim, a conversa foi muito gostosa, né? Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, com né? certeza. Que as pessoas vão aprender um pouquinho, espero que deu para entender o que eu quis falar, né? Mas foi maravilhoso mesmo, desejo muito sucesso para vocês aqui no podcast. No trabalho com os animaizinhos, gosto muito de animal, tenho um gatinho, então desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigada pelo convite, foi uma alegria mesmo estar com vocês. E o Duca Reis que está aqui comigo, obrigado, Duca. Eu que agradeço, e aliás, já querendo fazer um convite para a Paula, que no próximo ano, quando lançar a continuação do filme do Mel Gibson, você poderia voltar aqui para falar o que você achou do filme. A gente discute sobre o filme, aí a gente combina, eu assisto, você assiste, e a gente faz Seria uma maravilha, uma mesa redonda sobre o filme. E fazemos uma mesa redonda. Aliás, e é bom que são perspectivas diferentes, que é bom isso. A discussão fica calorosa quando cada um tem um perfil, tem um olhar diferente. Não, vai ser maravilhoso. Bacana, legal. Eu sou Sidney Piesco e com isso a gente foi.